Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Oncologia que o professor José Ivo trago para vocês nesse segundo momento, a aula sobre radioterapia. Na aula anterior assistimos a aula sobre processos quimioterápicos e nessa aula vamos dar continuidade aos tratamentos ao paciente com câncer com o estudo da radioterapia. Antes de iniciarmos a nossa aula, quero deixar uma mensagem que está bem acima aí do nosso slide, que fala que o câncer é uma maneira de mostrar ao corpo e principalmente à alma a capacidade de resistência e que existe em cada um de nós. É um autor desconhecido e pelo pensamento, o texto, fala que cada um tem uma certa capacidade de resistência, certo? Cada um tem uma espécie de resistência. E refletimos também que todos temos células que crescem no nosso organismo constantemente e em algum momento em nossas vidas essas células vão crescer desordenadamente, né? E essa vai mostrar a resistência que existe em cada um de nós. Para iniciarmos o nosso estudo sobre a radioterapia, temos como conceito da radioterapia que a radioterapia é uma modalidade de tratamento, né, onde esse tratamento é curativo e paliativo, né, e que ele é curativo com a intenção de curar o paciente que está submetido ao câncer e paliativo quando ele tenta minimizar os sintomas de dor, edemas, entre outros. E também a radioterapia vem como pretensão de favorecer a melhora da qualidade de vida da pessoa que está submetida ao câncer. Como também vem a questão do tratamento que ele é isolado ou combinado com outras terapias, né? Ou a terapia da rádio, ela não é só, ela também pode ser combinada com outra terapia. E é feito em quase 70%, ou seja, é feito em 70% dos casos de neoplasias malignas, quase sempre, 70% é feito esse tipo de tratamento. E o tratamento é feito por meio de raios ou fontes luminosas que combatem as células cancerígenas. Existem alguns tipos de radioterapia, como a bracterapia e a teleterapia. A bracterapia é ou radioterapia de curta distância, né, onde vai ser feita a rádio próximo da pele ou do órgão do paciente. Já a teleterapia ou a terapia à distância, ela é realizada a mais ou menos 1 metro de distância. A radioterapia tem uma composição, né, de feixes de raio-x, raios gama e elétrons de alta energia, entre outros, para que seja ultrapassado todos os tecidos do nosso organismo, chegando às células alvo. As indicações da radioterapia geralmente são para câncer anal, de boca, do útero, do esôfago, do estômago, câncer infanto-juvenil, também do intestino, laringe, Hodgkin ou não Hodgkin, mama, pâncreas, pele, melanoma ou não melanoma, pênis, próstata, pulmão, sistema nervoso central e testículos. Essas são as indicações da radioterapia. Enfoque na equipe. Toda assistência ao paciente com radioterapia, ela é realizada de uma forma conjunta com vários profissionais, né? Uma equipe multiprofissional que tem, cada qual com sua especialidade, um papel importante para o desenvolvimento dessa assistência ou desse tratamento. Temos o paciente como o centro de
o centro de integrador, né? Que ele é integrado a essa equipe multiprofissional. E o paciente que está submetido a tratamento radioterápico, ele está interligado a esses profissionais, desde o recepcionista ao terapeuta ocupacional e psicólogo. O recepcionista vai ter um papel fundamental, que é em relação ao cadastro do paciente, a recepção dele, quando ele for procurar o serviço, tanto, tanto em relação ao preenchimento dos documentos, da ficha de adesão ao hospital, entre outras, os agendamentos, enfim, várias situações pertinentes ao contato de interligação, né, aos setores. E o enfermeiro, na parte assistencial, né, como um todo da parte da assistência, o enfermeiro tem uma grande parcela de contribuição, que nós vamos ver mais adiante. Vai ter o radiooncologista, que é imprescindível que nesse tratamento de radioterapia, o radiooncologista deve estar presente para fazer a prescrição medicamentosa. A nutricionista, em relação à nutrição, mudanças de hábitos alimentares e também orientações nutricionais. O físico médico, vem ainda as profissionais de técnicas radiológicas, os técnicos em radioterapia, né? E pode também estar inserido nesse multiprofissional um fonoaudiólogo, um estomatologista, vai depender da localização do câncer, né? O assistente social, que tem um papel fundamental de interligação do paciente com outros setores, né, das redes de assistência a pacientes com câncer, como também a questão social, alguns direitos e deveres do paciente submetido à radioterapia ou com doenças neoplásicas. E, além de tudo, tem ainda o psicólogo, que tem uma grande importância em relação ao apoio psicológico ao paciente acompanhante ou toda a família do paciente com câncer. Segundo a legislação de enfermagem e a resolução do COFEN, né, na legislação de enfermagem em relação à radioterapia, o COFEN, em uma resolução de 2011, de 1998, e a lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, legaliza que a enfermagem tem uma ação importantíssima em relação à radioterapia. Nos cuidados com os efeitos colaterais, que a assistência de enfermagem é preconizada por essa resolução e lei, desafios emocionais, a dose acumulativa na radiação dos tecidos sadios, né, adjacentes, efeitos colaterais agudos e também tardios, são todas ações que a enfermagem está inserida para realizar em prol da radioterapia no paciente com câncer. Entre os efeitos colaterais da radioterapia, nós temos a radiodermite, né, que geralmente são algumas consideradas dermatites ocasionadas por a rádio, eritema local, descamação úmida da planta dos pés, como vocês veem na imagem, e também a questão da absorção da radiação ionizante e tratamento não seletivo. Vem também a questão da fadiga, onde essa fadiga ela é representada pelo cansaço físico. Vem a alopécia, que é a perda dos pelos, principalmente do couro cabeludo. As sintomas digestivos, como náuseas, vômitos, alterações das taxas sanguíneas, reações da pele, que essas reações da pele são mais severas e ocorrem em pacientes de cor branca e também em idosos.
Algumas das atribuições de enfermagem no serviço de radioterapia é seguir os protocolos concomitantes de setores de radioterapia, que é muito importante. Entre eles é saber usar equipamentos de proteção individual, né? É, proteger-se, também proteger o paciente, encaminhar o enfermeiro para a consulta de enfermagem, né? E observar a implementação da SAI, ou seja, a SAI é a sistematização da assistência de enfermagem. E no serviço de radioterapia também deve ter essa sistematização. Orientar o paciente quanto aos procedimentos que serão realizados, né? Sempre que for realizar o tratamento radioterápico, orientar o paciente quanto aos procedimentos, distribuir o gel álcool, o gel aloe vera, quer dizer, o gel aloe vera, que vai ajudar esse gel a deixar a pele ou o local confortável. Orientações emocionais, certo? Há uma ansiedade, uma angústia, medo por parte dos pacientes e a orientação emocional deve estar prevalente por todos os profissionais, principalmente por a enfermagem. E o fornecimento de medicações e cremes específicos para aplicar no local irradiado logo após a primeira aplicação de tratamento. Sempre a enfermagem vai estar fazendo essas atribuições no serviço de radioterapia. Como atribuições também é fazer a avaliação da pele irradiada. A enfermagem vai fazer essa avaliação da pele, se ela está, se houve alguma lesão, a base de queimaduras, entre outras. Os cremes devem ser distribuídos para minimizar a toxicidade da radioterapia, pois a rádio há uma grande toxicidade, né? E a realização de curativo no protetor no local, se for o caso, em alguns casos precisa desse curativo no local. E sempre seguir o protocolo de cuidados com a pele, usando compressa de chá de camomila e creme à base de aloe vera. Como atribuição também, existem alguns outros cremes, né, para uso tópico após a rádio invasiva do paciente com câncer. Temos aqui alguns nomes bem conhecidos, a Benpantrix, né, o Dexpantenol, 50 mg, ou o Dermacério, que é o nitrato de sério, ou a sulfadiazina de prata, né, que é bem conhecida, ela vai favorecer a revitalização dos tecidos que sofreram queimaduras, tá certo? E alguns cuidados de enfermagem quanto à forma de usar os produtos tópicos em relação a todos esses produtos tópicos, a enfermagem tem uma grande assistência no cuidado, que é a aplicação do creme 3 vezes ao dia, orientar o paciente a aplicar esses cremes 3 vezes ao dia, iniciar logo após a realização da radioterapia ou até 5 horas antes da mesma, ou seja, 5 horas antes do paciente e ser submetido à radioterapia já pode ser feita essa aplicação desse creme, tá? Desse creme protetor. Fazer 500 ml de água para 2 sachês de chá de camomila e aplicar em temperatura ambiente por 15 minutos, de 3 a 4 vezes ao dia. Sempre fazer essa aplicação para ajudar a pele a ser revitalizada. Recomendações ao paciente que faz radioterapia. Toda recomendação a esse paciente deve ser necessária na orientação da enfermagem, que é não colocar bolsa de água quente ou de gelo sobre o local, né? Não ir à sauna, pois aí pode agredir a altas temperaturas, não expor-se também ao local ao vento, né? Expor o local que recebeu a rádio ao vento, vestir roupas de algodão folgadas, diminuir a fricção na área de tratamento e não usar desodorante quanto à região irradiada e principalmente quando é na axila. Não nadar em água com cloro, principalmente as piscinas que são riquíssimas em cloração. Não usar gravata, não usar adesivo sobre a pele,
certo? São algumas recomendações para pacientes que faz radioterapia. E também existem alguns cuidados simultâneos ao paciente, tá? Que é lidar com os efeitos emocionais, que inclui a medo, angústia e alterações na rotina por conta do tratamento. Esses cuidados simultâneos é no momento em que o profissional estiver realizando algum procedimento ou tratamento, é tentar lidar com os efeitos emocionais, né? E é o medo, a angústia e às vezes até a depressão, né? O início da depressão pode alterar na rotina, né? Do tratamento. Às vezes eles querem desistir e esse apoio emocional é bem importante para a enfermagem, que está lidando diariamente e de forma mais próxima do paciente. Sempre estruturar a família acompanhante do paciente para que tenha o apoio, né, familiar, monitorar suas respostas e intervenções do sistema de saúde, uso de escalas para avaliação das radiodermites, higienização na área irradiada sem fricção, né? Fazendo higienização da área irradiada sem fricção e suavemente, levar em conta a individualidade de cada paciente e a especificidade de cada tratamento, porque o câncer ele pode ser desenvolvido em qualquer parte do corpo e levar em conta a individualidade do paciente é bem importante, principalmente em relação à especificidade do tratamento. Pois o tratamento de rádio ele é um tratamento também que favorece alguns efeitos colaterais, não é um tratamento fácil, né? E também vê a questão das terapias coadjuvantes ou associadas à radioterapia. Assim sendo, concluímos que a importância epidemiológica da radioterapia para o paciente com câncer é de que a radioterapia, além de minimizar a sintomatologia e levar o paciente à cura, pode diminuir o índice de mortalidade por câncer, tá? Essa é a importância epidemiológica da radioterapia. E a equipe de enfermagem possui um papel determinante nos cuidados de suporte ao paciente submetido, né, a esse tratamento radioterápico. Desde a sua assistência de enfermagem como um todo, mas também no apoio individual do paciente e aos familiares. Bom, nossa aula sobre radioterapia finaliza aqui. Estamos no WhatsApp com atividades e debates sobre o assunto. Tá? Bons estudos e até a próxima.